Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 18 minutos, gente. Olha, cerca de 17 mil pessoas inscritas no Exame Nacional de Ensino Médio deste ano não compareceram para a realização da primeira prova ontem aqui em Alagoas. De acordo com dados preliminares divulgados pelo INEP, dos 62.717 inscritos para a versão impressa do exame no estado, 17.283 não compareceram aos locais de prova, o que representa 27,5% de faltosos. O exame continuará no próximo domingo, 20 de novembro, quando será a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O INEP divulgará os gabaritos das provas até o dia 23 desse mês, conforme previsto em edital, né? Eu acho que está precisando, eu acho que o MEC ele precisa tentar identificar o que está acontecendo. A gente teve uma baixa muito grande no ano passado e uma baixa grande também esse ano, né? A gente precisa identificar o que está acontecendo com esses alunos, essas pessoas, esses candidatos a ingressarem então no ensino superior não estão comparecendo aos locais de prova ou mesmo não estão se inscrevendo. A gente continua falando sobre Enem, tá? Policiais federais e outros órgãos cumpriram no dia de ontem 30 mandados de prisão em aberto contra candidatos em Alagoas e mais de 14 estados contra possíveis fraudes no primeiro dia de provas do Enem. Segundo a Polícia Federal, o cumprimento das medidas se deu de forma a não causar qualquer tumulto ou atrapalhar a concentração dos participantes do certame. As ordens tinham como alvo os candidatos do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Alagoas. Participaram das ações mais de 500 policiais federais distribuídos em todos os estados da federação e também no Distrito Federal. Ficam aí as imagens dessa operação que aconteceu no dia de ontem, tá bom? Agora, olha, amanhã é feriado da Proclamação da República e para você que está aqui nos acompanhando, já tem gente, inclusive, aproveitando um feriadão mais prolongado aí. Isso serve para os servidores públicos aqui do nosso município, que teve o dia do servidor transferido para hoje, estão aí aproveitando o feriadão maior, né? Mas para você aqui que nos assiste, quer saber como é que vai ficar o funcionamento das lojas e repartições públicas amanhã? Vamos assistir então a matéria de Fernando Palmeira. E muita gente já curtindo o feriadão desde o final da semana que passou. É isso mesmo, desde a sexta-feira para cá. Houve sim chuva, ainda o tempo também nublado nesse início de semana em Maceió, mas todos já de olho nesse feriadão. E aqui, entre bancos e também o comércio, vamos passar para você o serviço, já começando pelas lotéricas que abrem nessa segunda-feira e, segundo a Aliança Comercial, o feriado desse dia 15. Então, segunda-feira, dia 14, lojas do centro de Maceió abrem normalmente em horário especial das 8 às 14 horas. Também lojas no centro de Maceió, segundo a CEPLAG, as centrais já estão programadas para não funcionar. Portanto, os supermercados, segundo também a Associação dos Supermercados, abrem normalmente em horário especial. Os shoppings também no horário normal, principalmente praça de alimentação e os cinemas. E aí, mais a programação para aqueles que estão querendo se informar mais o que fecha nesse feriado, caindo nessa terça-feira. Portanto, ponto facultativo desde essa segunda-feira. Dia do Servidor Público Municipal, que foi antecipado também do Estado, em programa de ponto facultativo. A Federação dos Bancos, a FEBRABAN, informa que os bancos estarão fechados na terça-feira. Atenção para você que quer o serviço do JAS, o JA abre dia 15. Portanto, as feiras livres e mercado tem também horários especiais. Muitos horários são diferenciados uns dos outros, mas dizendo apenas que as feiras e supermercados da periferia, principalmente feiras livres, estarão com o movimento aberto. Porém, divergindo, diferenciando, diversificando do horário de uma feira, de um mercado para o outro. Portanto, feriado está aí, se programe para curtir o feriado e aproveitar esses programas
esses horários especiais para você antecipar, que é o melhor que se faz, já para essa segunda-feira, resolver as suas pendências. Do centro de Maceió, quase embaixo do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização, Arnon de Melo, canal 525, NET. Claro. Dá para se organizar, né, gente? Olha só, o SESMAC realiza nessa quarta-feira o 9º workshop acadêmico multidisciplinar afro-indígena e de direitos humanos. A gente vai saber mais detalhes, inclusive agora, né, sobre esse evento com um dos organizadores, Jorge Vieira, que já está aqui com a gente, professor Jorge, e vai já nos passando esses detalhes, né? Importante a gente trazer, interessante é que a gente traz esse workshop e ele caiu junto da prova do Enem, que foi, inclusive, aí muito falado, inclusive, pela redação, né? E aí a gente abre esse espaço exatamente para a gente discutir também as questões de direitos humanos para essa comunidade dos nossos povos originários também, né? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer, Porlane, e todos que nos acompanham agora, né? De fato, o SESMAC tem sido um marco na história de Alagoas, do ponto de vista da academia, do ponto de vista social e cultural. E aí, em 2017, né, o SESMAC institucionalizou o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e de Direitos Humanos, o NAFRE-DH. Exatamente com a perspectiva. 2 elementos são fundamentais para entender o NAFRE, porque é um núcleo que dialoga com todas as áreas do conhecimento e também com todas as disciplinas e cursos acadêmicos. Primeiro, numa perspectiva de... era a comemoração dos 200 anos de Alagoas, 2017, né? Uhum. E aí o SESMAC entendeu, né, de forma muito apropriada, que era inconcebível comemorar 200 anos sem trazer os atores principais que contribuíram com a formação sociopolítica e econômica. Os negros, os índios, enfim, toda a riqueza cultural. E aí, o outro elemento fundamental é exatamente fazer o diálogo entre o conhecimento acadêmico com o conhecimento tradicional dessas populações, que é uma diversidade cultural muito grande. Então, nesse momento, trazendo, então, esse protagonismo do SESMAC, que, inclusive, no próximo ano, estamos completando 50 anos da sua fundação, então vai ser um momento, né, triunfante, importantíssimo na história de Alagoas, os 50 anos do SESMAC, mas nós já estamos realizando, de 2017 para cá, o 9º workshop multidisciplinar afro-indígena e de direitos humanos, que é o quê? Nessa perspectiva, a gente traz todas as temáticas referentes a essas populações tradicionais, né? Nós temos os ribeirinhos, nós temos marisqueiras, indígenas, afro, enfim, e também na área dos direitos humanos, né? Então, nós trazemos essas temáticas, primeiro, para dentro da academia, mas também para dialogar com a sociedade, porque é um momento muito importante. E como você citou muito bem, muito apropriado, o tema da redação do Enem foi fantástico, a valorização dos povos indígenas nesse contexto, que, infelizmente, nos últimos 4 anos da atual gestão, foi totalmente ignorado a população indígena. Aliás, todas essas populações indígenas, afro, LGBT, ribeirinhos, mulheres, enfim, todos os segmentos da sociedade que secularmente foram marginalizados, nos últimos 4 anos foram efetivamente negados a sua história, os seus direitos, inclusive seus direitos constitucionais. Então, é por isso que a academia tem um papel fundamental de balizar, de pautar a sociedade para fazer essa discussão. E aí, nada mais propício estar aqui com os meios de comunicação para, nesse momento, a gente estar dialogando com a sociedade alagoana, com a brasileira, enfim, e com as redes sociais em nível até internacional. Professor, antes da gente falar um pouco mais sobre esse workshop, eu queria te fazer uma pergunta. Aproveitando o tema da redação do Enem também, né? No teu ponto de vista, quais são os maiores desafios dos povos originários brasileiros? Eu tenho dito com muita precisão, porque a Constituição Federal de 1988 tem no seu arcabouço
o reconhecimento dos direitos dessas populações. Então, os constituintes recepcionaram o que nós, cientistas, já vínhamos discutindo na área da história, na área da antropologia, da sociologia, enfim. E em 1988, então, os constituintes recepcionam e positivam o direito no texto constitucional. Ora, qual é o problema? Uma das questões fundamentais, são várias. No nível da educação, por exemplo, aqui em Alagoas nós temos ainda, pasme, comunidade indígena que sequer tem a estrutura do prédio. Você imagine o que preconiza a Constituição, que a Constituição diz que a educação deve ser específica e diferenciada. Então, se não tem nem o prédio, imagina o que você pode imaginar que as crianças indígenas, em algumas comunidades indígenas, estão estudando na cidade, que deveriam estar estudando a partir do conteúdo da sua história, da sua realidade. A saúde é outra problemática, mas tem um eixo central, um grande desafio, inclusive para o novo governo, e Lula dizia em 2002, eu quero citar uma frase do atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda quando ele estava em campanha em 2002, que ele dizia, aqui numa comunidade indígena de Pernambuco, Chucuru de Ororubá, no município de Pesqueira. Ele diz com essas palavras que o Brasil tem uma dívida histórica para com as populações originárias e que ele, presidente da República, de fato iria saldar essa dívida. Então, um momento, né, inclusive na campanha agora, que ele já propõe um ministério das populações originárias, né, dos povos originários, eu acho que é com muita propriedade, eu acho que, de fato, o povo brasileiro tem, de fato, uma dívida e o Estado brasileiro precisa pagar essa dívida com a população. Então, quer dizer, o elemento fundamental agora é a demarcação dos territórios dessas populações. Durante 4 anos, esses territórios ficaram completamente paralisados, todo o processo administrativo, o processo de identificação dos territórios e o processo de homologação e demarcação das terras indígenas do Brasil. Então é urgente que a sociedade toda tome consciência dessa realidade e possa efetivamente, agora, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do dia 1º de janeiro, tarefa ímpar, única, prioridade, demarcação dos territórios indígenas e, claro, a questão da autonomia dessas populações, a questão da educação, a questão da saúde, agricultura, desenvolvimento sustentável, dentro da lógica e da cosmovisão das populações indígenas e das populações tradicionais como um todo. Exatamente, é cada uma com a sua particularidade, né? A gente realmente precisa fazer esse resgate. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse evento, né? A abertura vai acontecer com a palestra magna e lançamento do livro, tema Constitucionalismo Decolonial, a questão da autonomia quilombola no Brasil, que é inclusive do professor Dr. Marcelo Barros Jobim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa para a abertura desse evento. Pois é, nós estamos com essa programação belíssima nesse mês de novembro, né, que estamos celebrando de forma consciente, discutindo com a sociedade. É o mês da consciência, né? Da consciência negra, de 20 de novembro, desculpe, é o dia de Zumbi, de subir a serra, em União dos Palmares. E nós, do SESMAC e o NAFRE, tem essa tarefa exatamente de estar discutindo a questão afro-quilombola no nosso workshop. Veja, a abertura será, então, todos estão convidados, vai ser no auditório do SESMAC, Campus 3 do SESMAC, do Íris 2, né, o auditório, nós tem inscrições abertas, onde vamos discutir a questão do constitucionalismo, tem toda a formalidade da cerimônia, com o reitor, vice-reitor, eu como coordenador e os coordenadores de outros cursos, como o professor Dr. Leão Araújo, que é o coordenador do curso de Direito do SESMAC, mas logo após nós teremos a aula magna com o professor Marcelo Jobim, que é um tema muito importante que nós estamos pautando e a academia tem um papel. Infelizmente, no Brasil, essa temática do constitucionalismo decolonial ainda está aquém do que os países
de língua espanhola que já estão, Equador, Colômbia, México, então vários outros países, Argentina, aqui, Paraguai. Essa discussão decolonial já avançou muito e, infelizmente, nós aqui no Brasil ainda estamos muito aquém sobre essa reflexão, que é o quê? Objetivamente, o professor Marcelo Jobim acabou o doutorado na Universidade Federal da Bahia com essa temática do constitucionalismo decolonial e ele trabalha toda uma perspectiva a partir do afro-indígena, do afro-quilombola. Então, a tese dele, a aula magna dele é exatamente mostrar, a partir da história, do ponto de vista antropológico e do ponto de vista dos direitos dessas populações, uma nova perspectiva diferente da perspectiva colonial, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos que é muito importante lá em sala de aula, o Brasil só vai se encontrar efetivamente enquanto nação quando ele voltar às suas origens e reconhecer suas matrizes culturais, indígenas, quilombolas, todo o processo histórico, né, que precisa de todos esses segmentos, as mulheres, enfim, toda a diversidade cultural, étnica, que é a Constituição, o tecido social brasileiro, ele precisa estar presente efetivamente, não no momento como folclore, mas no momento de garantia efetiva dos seus direitos. Então, é essa palestra... É olhar para dentro, né? Exato. Se conhecer para se posicionar no mundo. Exato, né? Porque isso que você estava me falando que tem 2 filhas, né? Nós pais, eu tenho 2 filhos também, nós pais temos um papel fundamental, a escola tem um papel fundamental de levar com que nossos acadêmicos, nossos filhos, nossos estudantes possam, de fato, voltar para a história, reconhecer o processo histórico e para poder a gente construir um Brasil efetivamente com essas populações. Com certeza. E a gente tem aí vários temas, palestras também para serem discutidas. Uma delas me chamou muita atenção, é do campus ao campo e do campo ao campus. Essa via de mão dupla que precisa existir, é bem isso que a gente está falando, né? Essa via de mão dupla que precisa existir para que a coisa realmente aconteça, né, professor? Isso é um livro que eu digo que é o meu livro. Na verdade, é o tema de um livro de antropologia jurídica. Por quê? Eu tenho outros livros, né? Tenho o livro da tese de doutorado, que foi muito importante, mas esse livro, ele tem um aspecto muito especial, porque é o seguinte, foi fruto de uma pesquisa de campo, por isso, do campus ao campo e do campo ao campus, com os meus acadêmicos da minha disciplina, das minhas disciplinas em direito, ou seja, nós fomos para todas as comunidades indígenas, quilombolas, trabalhar a questão da análise sobre a aplicabilidade dos direitos constitucionais e a garantia desses direitos nas comunidades. Então, é nessa perspectiva, exatamente, porque a academia, não adianta a gente, os acadêmicos, ficarem sobre 4 paredes, refletindo, pensando e produzindo, né, determinado conhecimento, se esse conhecimento não tem um impacto para a sociedade. Então, é preciso que a gente tenha, do ponto de vista de pesquisador, uma contribuição acadêmica, efetivamente, né, mas também uma contribuição do ponto de vista social, ou seja, e é por isso, efetivamente, que esse livro é muito especial para mim, porque foi uma concepção metodológica apropriada pelos meus alunos e acadêmicos de direito, que, a partir disso, nós publicamos o livro. Então, nós estaremos discutindo, durante o workshop, a questão da pesquisa de campo sobre os direitos das populações tradicionais. Estaremos também discutindo a questão das cotas, que é um tema muito importante. E eu dou um exemplo, veja, porque tem muitas críticas daqueles que não concordam com as cotas, de forma muito preconceituosa. Você imagine, eu sempre comparo um cágado e um coelho. Partindo de um determinado ponto, para chegar a um determinado ponto, é óbvio que o coelho vai chegar primeiro, não é isso? Então, é preciso que,
devido ao processo histórico de exclusão social que essas populações passaram, indígenas, quilombolas, enfim, elas possam ter elementos que garantam a equidade nessa relação para chegar, por exemplo, no Enem e poder chegar à universidade. Então, é preciso que o próprio Estado coloque elementos fundamentais para que essas populações que passaram, por exemplo, os negros, 350 anos de escravidão, tenham acesso à educação pública e à universidade, senão nunca vão chegar. Então, vamos discutir a questão da cota, também é uma da temática de uma das mesas, e vamos discutir a questão do negro no sistema prisional, que é outra problemática, porque majoritariamente os negros estão no sistema prisional. Isso é um elemento que precisa ser discutido, precisa ser analisado, porque senão a gente vai criar aquela concepção que é dita, ou seja, se você tem um branco correndo, no ditado, na piada que a gente tem, ele está fazendo culpa. Se tem um negro correndo, está fugindo, está roubando e está fugindo da polícia. Então, quer dizer, tem elementos fundamentais que nós queremos, como acadêmicos, como pesquisadores, estamos trazendo pesquisadores da UFAL, pesquisadores de outras áreas, da UAB, de direitos humanos, representantes da UAB, para essa discussão durante o workshop. E temos um momento muito importante também, que é a apresentação dos trabalhos em banner das disciplinas. Eu tenho uma disciplina nos 4 períodos, em todos, de Maceió, Palmeira dos Índios, enfim, porque está no conteúdo programático, que é Direitos Indígenas das Comunidades Tradicionais. Então, os meus alunos dessa disciplina vão apresentar todo o trabalho de pesquisa, que eu dei a teoria, eles trabalharam a pesquisa bibliográfica e agora estão trabalhando a pesquisa de campo para apresentar durante o workshop. E tem também, né, essa visita ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. O evento se encerra, então, com essa visita, muito bacana e importante também de ser realizada. É uma programação, gente, muito vasta. Eu acho que a gente precisa falar, porque a gente já está com um tempinho esgotado. Vamos falar sobre as inscrições, como é que faz para participar? Ainda dá tempo de se inscrever para participar? Dá tempo, então, nós temos, né, entre no portal do SESMAC, né, sesmac.org.br, né, e do NAFRE também, na rede social, NAFRE, Direitos Humanos também. Está lá, o link está disponível, você pode acessar, faça sua inscrição, vai ser no Íris 2, ali na Íris Alagoense, no auditório, e venha participar conosco, venha debater conosco, é aberto para a sociedade mesmo. É isso que eu disse, vou terminando como comecei. O NAFRE nasceu, constituído pelo SESMAC, para produzir conhecimento para a academia, internamente, mas também para dialogar e de forma muito especial, e nesse cenário, e nessa conjuntura, de uma forma muito apropriada, discutir com toda a sociedade. E nós queremos trazer também essa discussão que é fundamental para as políticas públicas. Eu quero discutir com o governo do Estado a questão da educação, porque eu sou propositivo. Não adianta eu fazer somente a análise crítica, eu sou propositivo. E em nível federal, com a questão do Ministério agora, que será criado o Ministério das Populações Originárias, a questão da saúde e a questão da demarcação de terra. Então, nós queremos trazer esse debate para a sociedade e para todas as instâncias, sejam em nível municipal, estadual e federal. Muito bem. Muito obrigada, professor, pela tua participação. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, tá bem? Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.